Queria te convidar a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 14. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 14. Gostaria de chamar sua atenção para alguns versículos que eu vou pedir à igreja para ler junto comigo. Então, o primeiro versículo você começa lendo comigo, depois eu continuo e assim eu vou te solicitar para a gente ler junto, tá certo? Você pode ler esse primeiro versículo comigo, Evangelho de João, capítulo 14, do primeiro versículo até o versículo 14, diz assim a palavra. Lê comigo, por favor, o primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também. Perdão, meus irmãos, é porque ele fala tanto em Pai aqui, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Me perdoe, você começa de novo comigo, por favor? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Comigo agora, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Leia comigo, por favor, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheces e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a tua palavra, Deus, maravilhosa, libertadora e ao mesmo tempo desafiadora, Senhor. Então, Deus, a gente te pede, Pai, que nesse tempo de meditação na tua palavra, o Senhor revele o nosso coração. O Senhor nos mostre também verdades eternas, maravilhosas, Senhor. O Senhor descortine para nós da tua sabedoria, Pai, para que a gente te conheça, Deus. Para que a gente se agrade na tua presença, Deus. Para que a gente possa, Deus, ouvindo a tua palavra, Senhor, compreendendo que isso é verdade eterna para o nosso coração, a gente encontrar descanso para a alma. Eu te peço, Pai, que pela tua soberania, tu, Senhor, que trouxesse cada um de nós aqui, esse lugar santo, Pai, para essa reunião maravilhosa no teu nome, para esse povo, Deus, que se chama igreja, que está aqui nessa noite. Eu te peço que o Senhor fale de forma muito particular. O Senhor sabe o coração de cada pessoa aqui, Deus. O Senhor conhece, Pai, a vida de cada um de nós. É o Senhor que nos sustenta. Então a gente tem liberdade, Senhor, para te pedir, Deus. Fala conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Essa palavra de Deus que a gente leu, tão conhecida, que fala de versículos como eu sou o caminho e a verdade e a vida, que todo mundo conhece, todo mundo aprende. Por exemplo, quem vem desde sempre para a escola dominical das crianças aprende. Essa é uma passagem
muito conhecida. No entanto, essa passagem que Jesus fala com tanta propriedade do Pai, também nos mostra, a priori, a precariedade da condição humana. Como a nossa paz pessoal, como a nossa alegria, como a nossa tranquilidade, enfim, ela se abala com facilidade. E como a gente, com muita rapidez, sente uma sensação de desamparo, de solidão, como a gente começa a funcionar a partir de uma lógica de mundo que nos faz perceber e pensar todos os dias que o normal da existência é a preocupação, é a ansiedade, é sucumbir a cada dia e viver cada dia como se fosse uma expectativa de morte chegando e não de vida se aproximando. Todos nós, e com os discípulos de Jesus não foi diferente, estamos sujeitos a uma carga de estresse crescente. Todos nós, e cada vez mais cedo, somos obrigados a arcar com o ônus das tensões, das pressões, dos estresses diariamente. Seja com relação a que escolha tomarmos no que diz respeito a cursos de vestibular, cursos universitários, ou com o mercado de trabalho propriamente dito, problemas de saúde, crises na família, cenário político. É uma época de muitas incertezas que nós respiramos. É uma época em que já tem zika, já tem chikungunya e agora está chegando febre amarela. É uma crescente de más notícias que nós experimentamos a cada dia e nós percebemos que em cada pessoa há disseminado uma espécie de pessimismo ou uma sensação de fracasso generalizada, de que as coisas estão ruins, de que existem milhares de motivos para a nossa preocupação, e essa parece que é uma realidade que vai se montando ao nosso redor, e nós vamos experimentando dessa realidade, nós vamos fazendo parte dessa realidade, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo que com todo mundo é assim, a despeito inclusive do lugar do mundo onde se vive. Perdão, irmãos. Então você vê em países ditos desenvolvidos, de primeiro mundo até, como se dizia, jovens que entram em colégios e atiram para todo lado. Um sinal claro de desespero pela própria vida. Nós vemos em lugares assim, onde tem o IDH, tudo bem desenvolvido, muita educação, as pessoas simplesmente desistindo da vida e se matando. Nós vemos ao redor do mundo pessoas que se lançam no mar, em embarcações totalmente precárias, para ver se escapa da guerra e encontra no incerto, em algum lugar, em qualquer lugar, qualquer coisa que não seja aquilo. E na nossa própria realidade, diante das tensões e das pressões que a gente vive, a gente sai atrás de qualquer coisa, de qualquer sonho, de qualquer situação ou pessoa que nos sirva de esteio para que a gente construa nela a nossa própria paz. Uma coisa que é largamente pregada hoje em dia é a sensação de que você tem que construir o seu próprio sonho, que você tem que correr atrás do seu futuro, que você tem que satisfazer-se, encontrar plenitude através das suas realizações. E que a sua felicidade é aqui, que você constrói o seu futuro ali, que se você tiver isso ou aquilo, você vai encontrar mais segurança para a vida. E de forma que a gente sai correndo atrás desse sonho, a gente vai alimentando essa ilusão de que existe alguma coisa nesse mundo que nos seja capaz de trazer segurança plena, que nos seja capaz de aumentar a nossa expectativa de vida, que seja capaz de fazer a vida da gente menos amarga, menos pesada, menos
conflituosa, menos desafiadora do que de fato ela é. E as pessoas saem atrás desses sonhos, elas acreditam nessas coisas. E só para ilustrar um exemplo, que eu não sei se eu já citei aos irmãos, mas eu lembro que há muitos anos atrás, há muitos anos atrás não, que eu era criança, não faz tanto tempo assim, né? Afinal de contas eu ainda sou um jovem, brincadeira. Não tão jovem, mas algum tempo atrás eu esperava minha mãe no colégio. E eu estava assistindo duas senhoras conversando. E uma dizia assim para a outra, mas fulana, que a primeira tinha perguntado, e fulana? E ela responde assim, fulana está com a vida que pedir a Deus. Ela vai casar, o noivo dela é gerente do Bandep. Ganha não sei quantos mil cruzeiros por mês. Ela tá feita. E a gente ri porque tem gente aqui que não sabe nem o que é Bandep, não é? Eu soube porque me disseram. Mas muita gente nem sabe o que é, mas na época era um sinal de segurança plena. Era o sinal de tantos mil cruzeiros, ou milhões, né? Na época eram milhões, né? Era sinal de gente que estava muito bem. E as pessoas elas vão atrás disso. E parece que toda perspectiva inventada para segurança e conforto pessoal, muitas vezes acaba se tornando aquilo mesmo que vai causar estresse depois. Então a pessoa ela entra na universidade, no curso que ela queria, somente para descobrir que tem um professor lá que está muito interessado em reprová-la. Então a pessoa sai da universidade, então ela está descobrindo, lá assim no final do curso dela, que ela está saindo da condição de futuro do Brasil para problema social de desempregado. Porque ela vai se formar e não sabe nem para que lado ela vai. Não é? E depois que ela consegue, e depois que ela constrói a carreira, ela se descobre estressada por conta do trabalho, que a priori era aquilo que ia resolver a vida dela. Será que a gente deve abandonar tudo? Será que a gente deve simplesmente se entregar ao estresse e dizer que é isso mesmo e que o nosso coração tem que estar mesmo perturbado e que isso é a realidade da vida? Será que a vida da gente é simplesmente um conta-dias assim, de contar um dia atrás do outro, medindo perdas, ganhos e dizendo assim, não está bom, não está legal, eu gostaria disso ou daquilo? Porque quando a gente entra nesse esquema do pessimismo, ao mesmo tempo, a gente descobre uma sociedade hedonista que não vê problema nenhum em procurar o seu prazer imediato. Porque afinal de contas a realidade é tão difícil, a realidade é tão crua, a realidade é tão esmagadora, que você tem que correr atrás daquilo que lhe dá prazer naquele momento. Você tem que correr atrás das pessoas que lhe tragam assim, deixa eu usar uma expressão aqui, na ausência de outra melhor, mas comunica bem, que lhe tragam bons fluidos, que lhe passem boas sensações, que lhe façam bem. E você se afasta daquelas pessoas que fazem mal a você. Você se afasta das pessoas que não pensam o que você pensa, que não gostam o que você gosta. Você se afasta das pessoas que te criticam de alguma maneira. Você se afasta das pessoas que de repente trazem más notícias. Você se afasta das pessoas que são assim, pessoas tristes e depressivas. Se afaste delas, porque tristeza e depressão já basta a sua. Não aguento mais de mais ninguém. Então um monte de pessoas que chegam em casa, elas não têm mais estrutura para lidar com os problemas domésticos, porque elas não têm mais estrutura para lidar com o problema pessoal. Então a perspectiva de muita gente é construir um mundo pessoal, um mundo onde ela tem assim uma zona de conforto bem boa, onde tem assim todos os apetrechos de lazer que se puder ter, onde se puder ter todas as zonas de escape que se puderem ter, para que você fuja da sua realidade que é muito estressante, para que inclusive você consiga escapar e driblar as pessoas que da sua casa dizem que tem algum problema e que gostariam muito da sua ajuda. Quem sabe é o teu marido, quem sabe é a tua esposa,
Quem sabe é o teu pai, quem sabe é o teu filho. As pessoas que a gente evita porque a gente já tem problema demais na vida. E aos poucos, essa coisa que parece toda muito boa, esse mundo particular nosso, essa realidade que a gente monta, acaba se tornando uma bola de neve cada vez maior. E isso explode. E quando explode, a gente sucumbe. E a gente grita. E a gente se deprime. E a gente estoura nas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente se fecha cada vez mais. E a gente se isola. E fica esperando, depois da queda, o coice. E é um monte de gente que muitas vezes vive se alimentando das más notícias dos outros, procurando assim uma espécie de concordância interna que diga assim: tá vendo, tá ruim para todo mundo, a minha vida é ruim, mas a de fulano também é ruim, a de ciclano tá pior. Tá vendo, fulano tá bem assim agora, mas daqui a pouco... Isso tudo porque nós percebemos a nossa realidade a partir da ótica desse mundo. E tem consequência, como eu tenho colocado para os irmãos. Existem consequências para isso. E a consequência disso básica é um coração turbado. E mais do que isso, quando o nosso coração se perturba, a gente se entrega a essa perturbação. Os discípulos de Jesus estavam assim, de coração perturbado. E não era para menos. A precariedade da situação humana é gigante. E apesar deles estarem com Jesus, ainda assim, o coração deles está perturbado. O coração deles se encontra num conflito interior terrível. São, agora aqui participando dessa conversa, 11 homens. Cada um mais perturbado do que o outro. Isso por uma razão muito cabível. Por quê? Imagine que um homem chamado Jesus Cristo, que opera sinais, maravilhas, que te convida a uma caminhada e você passa aí há anos caminhando com esse homem, assistindo coisas maravilhosas. De repente essa pessoa se vira para você e diz assim: agora está na hora de eu ir. Agora eu vou ter que ir embora. E aí de repente você olha para essa realidade e você diz: e a gente vai para onde? E a gente faz o quê? Mais do que isso, as pressões que eram sobre Jesus também eram sobre os discípulos dele. Tanto que poucos instantes antes, Jesus ele ia a Jerusalém. E os discípulos de Jesus sabiam que eles eram detestados em Jerusalém. E Tomé, ele olha para Jesus, Jesus diz assim: a gente vai para Jerusalém. Tomé olha para Jesus e diz assim: tá bom, então vamos lá, que todo mundo vai morrer junto com ele. Tomé, ele não era uma pessoa assim, otimista, digamos assim. Tomé era uma pessoa meio pessimista, sabe? Tomé, ele se deixava tomar pela ambiência, parece que com muita facilidade. Parece muito com a gente, não é? Tá tudo direitinho, de repente acontece alguma coisa, a gente sucumbe. Pode dar tudo errado, menos isso. E quando dá, a gente sucumbe. Os discípulos, eles sentiam essa pressão. Os discípulos, eles sentiam essa tensão em torno deles. E sem Jesus lá, como é que iria ser? Sem Jesus lá, o que é que eles iriam fazer? Eles estavam sentindo a sensação das mais terríveis para o ser humano, mas que ela é uma crescente na nossa sociedade. A sensação do você estar tenso, estressado e não ter ninguém com você. A sensação do estresse solitário, ela é terrível. A sensação de você sofrer sozinho e calado é terrível. Jesus Cristo, ele percebe essa situação, essa precariedade.
esse clima de pessimismo. E o que é que Jesus Cristo faz pelos discípulos? E o que é que Jesus Cristo faz por cada um de nós? É aqui que entra a boa notícia. Evangelho de Deus é boa notícia, meu irmão. E você veio aqui nessa noite porque Jesus Cristo quer te dar uma boa notícia, mas ao mesmo tempo Ele quer te convidar a uma mentalidade mais ampla sobre a realidade, mais desafiadora sobre a realidade. E o convite de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que de receber uma boa notícia, é também de perceber o estado do nosso coração, revelar o estado do nosso coração e saber a partir de que realidade nós percebemos o mundo que nos cerca. Jesus Cristo, Ele olha para os discípulos e a primeira coisa que Ele diz aos discípulos é: não se turbe o vosso coração. Não se perturbe. Calma. Espera aí. Vocês ainda não estão enxergando o quadro inteiro. Vocês ainda não estão compreendendo a realidade como sendo algo maior. Vocês ainda não compreenderam que isso que vocês estão assistindo não é a palavra final, mas que existe uma realidade maior que precisa ser percebida. E uma vez que ela é percebida, ela muda todas as nossas perspectivas. Ela muda as nossas expectativas. Ela redireciona a nossa vida como um todo. Ela redireciona a nossa cosmovisão, ela refaz as nossas prioridades, ela refaz os nossos sonhos. E que realidade é essa? Eu convido os irmãos a ler o primeiro versículo, do primeiro versículo ao versículo 4, porque Jesus Cristo está falando que é a realidade de Deus na vida dos discípulos, na vida dos chamados, na vida dos filhos do Pai. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Jesus Cristo, Ele apresentava a pessoa de Deus aos discípulos, as virtudes divinas aos seus discípulos, e ao mesmo tempo fazia em comparação a Ele mesmo, porque Ele se percebia um com Deus, Ele percebia a si próprio como Deus encarnado, Filho unigênito do Pai. E Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Como não turbar o nosso coração? Acredite em Deus, acredite em mim. Palavra aqui, lá no original, para crer, ela denota confiança. E todos nós confiamos em alguma coisa. Todos nós depositamos a nossa paz pessoal na confiança em alguma coisa. Na percepção de que se no final do mês você receber o teu salário, você está salvo. Na percepção de que se você chegar em casa depois de um dia estressante, você jantar, assistir qualquer coisa na televisão e depois dormir, você vai estar salvo. Você deposita as suas esperanças, as suas expectativas de que se você fizer o beabá conforme a sociedade diz que você tem que fazer, você estará salvo. E Jesus Cristo, Ele retira essa ilusão e Ele diz somente uma coisa: confie em Deus. Não se turbe o vosso coração. Não fique estressado, tenso. Não se entregue a isso. Confie em Deus. Confie também em mim. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo assim: você tem em quem confiar. Você não está só. Você não está só. Quem é esse Deus para que eu possa confiar nele? Quem é esse Deus para que eu possa dizer assim: ok, quando eu sair por aquelas portas ali, eu posso confiar, eu posso ter uma boa semana? Quem é esse Deus? Aí Jesus Cristo, Ele começa a falar agora da generosidade, da grandiosidade, da soberania, da bondade, da graça desse Deus.
E ao mesmo tempo ele começa a falar de um Deus que se sacrifica. De um Deus que chama para si toda a atenção. De um Deus que chama para si toda a inquietação da alma. De um Deus que paga o preço no meu e no seu lugar. Porque ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Interessante que Reverendo Augusto Nicodemos e também o Carson, ele comentando sobre essas muitas moradas na casa do Pai. Jesus Cristo, ele não estava falando aqui de apartamentos ou casas propriamente ditas. Mas o que ele estava querendo dizer aqui é que em Deus existe abundância. Tem lugar para você, meu querido irmão. Em Deus existe generosidade. Em Deus existe bondade. Tem lugar para você, meu irmão. Em Deus existe uma realidade que não se restringe à realidade desse mundo, mas que aponta para uma realidade maior, para o depois da vida. Então desde agora você pode parar de pensar assim, de que a minha vida está caminhando para a destruição e eu não estou me realizando. Você vai parar comigo e pensar agora que Jesus Cristo, ele veio para nos preparar lugar e que a nossa realização mais plena vai se encontrar na generosidade, na grandiosidade, na majestade, na glória do nosso Deus e não nas coisas desse mundo. Isso redireciona a nossa vida. Isso redireciona todo o nosso senso de valor. O valor que nós damos ao que damos. O empenho com o qual nós nos empenhamos. O valor que nós damos à nossa própria autoimagem. A essa coisa da gente estar se comparando uns com os outros. Ao nosso senso de frustração pessoal. Quando Jesus Cristo diz assim: a nossa realização maior vai estar nas muitas moradas do Pai, e que Ele me mandou aqui para te dizer: tem lugar para você. Tem lugar para você. Jesus Cristo estava falando para os discípulos dele, para os chamados dele, para aquele que ele escolheu para ter perto de si. Aquele mesmo que Jesus Cristo disse assim: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você não é descartável para Deus. A realidade do mundo é que nos diz isso. Para o mundo inteiro nós somos só um CPF, um número. Para o mundo inteiro você é só um RG, uma coisa. Você não é descartável para Deus. Você percebeu na passagem que a gente leu, quantas vezes Jesus se dirige a Deus como o Pai? O Pai. E não por acaso, porque cremos na soberania do nosso Deus. Outro dia nós discorremos aqui sobre quem é o Pai e quais são as prerrogativas do Pai. E só para recapitular muito rápido: o Pai é aquele que provê, o Pai é aquele que educa, o Pai é aquele que chama para perto, o Pai é aquele que se importa, o Pai é aquele que guia, o Pai toma conta. Você não está sozinho. Deus é generoso e Deus é contigo. Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo esse Jesus diz assim: se não fosse assim, eu não estava dizendo para vocês. E antes disso ele ainda diz assim: pois vou preparar-vos lugar. O que isso quer dizer para a gente? Como é que Jesus foi preparar lugar para a gente? Até brincando, o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse assim: Jesus Cristo não entrou na construção civil para preparar lugar para ninguém. Ele não se tornou um engenheiro, um arquiteto, seja lá o que for. Não, ele estava falando da obra dele. Como é que ele veio preparar lugar? Como é que ele veio nos mostrar isso? Foi através da cruz, meus irmãos.
Foi através da cruz. A expectativa que eu tenho é que, se você ainda não compreendeu que a cruz é muito pessoal, você saia daqui nessa noite compreendendo que a cruz é pessoal, é para você, não é um símbolo pura e simplesmente como qualquer outro, mas ela é o símbolo de um Jesus Cristo que veio preparar lugar através da obra dele. Ele veio abrir caminho até o Pai. A cruz é essa obra que abre o caminho até o Pai. É aquele que é o inocente, é o único digno de sair da terra e ir direto ao Pai, abrindo o caminho e dizendo assim: eu trouxe estes aqui, meu Pai, para o Senhor adotar, para serem filhos teus também. Tem lugar para eles? Aí Deus diz assim: tem, meu filho, entra no gozo da minha glória. Vem cá, meu filho, deixa eu te abraçar. Agora há pouco, Roberto conversava ali com alguns adolescentes, e eu tenho que inventar apelido para todo mundo. Eu não vou dizer o apelido dos meninos aqui, para eles não ficarem assim, constrangidos, né? Mas Roberto perguntava assim: se você estivesse na antessala do céu, e de repente você ouvisse uma voz lá de dentro, o que é que você faria? Meus irmãos, desculpa abrir meu coração com vocês, mas eu acho que eu ia correr lá para dentro e abraçar. Dizer: meu pai, o Senhor está aqui. Eu falei tanto do Senhor durante a minha vida inteira. Eu queria tanto esse momento para a minha vida. É o teu caminho, meu irmão. Você está na antessala do céu. Deus, Ele te chama pelo teu nome e diz aqui assim: vem cá, meu filho. Aí você diz o quê? Eu vou, Pai. Eu conheço a tua voz, porque a ovelha conhece a voz do pastor. A gente sabe quem é o nosso Pai, meus irmãos. Nós conhecemos o Pai, e quem nos apresenta o Pai é Jesus, através da obra da cruz dele. E esse Jesus, ele diz assim: e quando eu for vos preparar lugar, eu vou voltar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Todo o nosso senso de realização pessoal consiste no fato de nós estarmos perto de Jesus Cristo, e não nas realizações desse mundo. Todo o nosso senso de realização pessoal consiste no fato da gente estar perto daquele que nos redimiu, que nos salvou, que fez uma obra em nós, que tirou a gente desse mundo, para a gente, olhando desse mundo, de fora para dentro, agora dizer: não faz sentido. Se entregar às realidades dessa existência, se entregar às tensões dessa vida, se você agora vive uma perspectiva eterna, não faz sentido. Se você compreende toda a generosidade de Deus, se você compreende toda a bondade de Deus, você vai se estressar por quê, meu irmão? Se você consegue perceber um Deus bom, maravilhoso, e você fica sensível a essa bondade de Deus, em dos mais diversos aspectos da sua vida, você vai se estressar por quê, meu irmão? Por que você vai se entregar a isso? Ao mesmo tempo, Jesus Cristo, Ele nunca mentiu para nenhum de nós acerca da realidade. Ele nunca mente para nós acerca da realidade divina, mas Ele também nunca mentiu a nós acerca da realidade deste mundo. E é uma coisa que é interessante de perceber, por exemplo, no versículo 4. Ele diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Não era a primeira vez que Jesus Cristo estava falando que ia para a cruz. Aliás, não é a primeira vez na Bíblia e na existência que se falava que o Messias tinha que ir para a cruz. Desde o Gênesis se falava que o Messias ia morrer. Então, Jesus Cristo em nenhum momento mentiu aos discípulos. Mais do que isso, em nenhum momento Jesus mentiu aos discípulos, dizendo que uma vez que eles estivessem com Ele, tudo ia ser uma maravilha. Pelo contrário, é esse mesmo Jesus que disse assim: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês sabem o caminho, eu já falei para vocês. Eu não minto. A realidade é essa.
Mas a realidade é superior. Jesus Cristo convida você a enxergar a vida numa realidade maior. Que sim, a dor é real. A dor é muito real, como diz uma música bem antiga americana. Mas não é a única coisa real. Deus é muito mais real do que a dor, porque Ele cura as nossas dores. E Ele o faz através do Filho. E a próxima pergunta da gente é exatamente essa: como eu vou chegar a essa realidade divina? Porque parece que Deus está tão longe. Parece que Deus às vezes Ele se coloca num patamar tão elevado, que parece que a gente não tem acesso, que parece que a gente não consegue chegar junto. Como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço, Letinho, para ter esse acesso? E até nessa pergunta que muita gente me fez, a gente percebe que existe ainda assim um pensamento do mundo. Porque não existe simplesmente um caminho que você possa construir, mas existe um caminho que já está feito. E esse caminho se chama Jesus Cristo. E Ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, Jesus Cristo rompe com a nossa realidade. Jesus Cristo, Ele vai de encontro a uma mentalidade que diz hoje: todos os caminhos levam a Deus. Se dizia antigamente assim: todos os caminhos levam a Roma, não é? Quando se queria dizer assim, que olha, todo caminho é bom, desde que você o faça de forma sincera. O que importa é a sinceridade do seu coração. Jesus Cristo aqui não está falando de religião, Ele está falando da obra dEle. Ele está dizendo assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E Ele está excluindo todas as possibilidades aqui. Lá no original, se a gente for traduzir essa expressão de forma cabal, a gente vai encontrar uma coisa mais ou menos assim: eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Pegou a ideia? Não é o caminho e a verdade e a vida de forma dissociada. Verdade e vida estão presos ao caminho. Eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Você quer encontrar vida? Só tem um jeito, se chama Jesus Cristo. Interessante lá, que Jesus Cristo ele conjuga 3 palavras tão significativas a nós, tão importantes à nossa realidade, porque nós precisamos de um norte na vida. Ele diz: eu sou o caminho. E ao mesmo tempo a gente tem que ter certeza que esse caminho, ele é bom. E Jesus Cristo diz assim: eu sou a verdade. E a palavra verdade que tem lá é a verdade única, absoluta, verdadeira, irrestrita, inegociável, inquestionável, soberana. E a vida? Só que a palavra vida que tem lá não é bios, de biologia, por exemplo. É uma palavra que diz, deixa eu usar a expressão para ficar bem claro, é zoe, é que diz assim: vontade de vida. Eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Em outras palavras, Jesus Cristo é o caminho por onde a gente vai e a gente tem vontade de vida. A gente se sente vivo de verdade. A gente se sente bem de verdade. E uma das melhores sensações que você pode ter na sua vida é você se sentir vivo. É você se sentir bem, é você sorrir, é você se alegrar, é você estar bem com a vida, é você ter certeza das coisas, é você ter certeza para onde você está indo, é você ter certeza de que a sua vida não é uma coisa vã e não vai terminar aqui. E Jesus Cristo é quem garante isso. Ele é o caminho verdadeiramente vivo e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele é o caminho verdadeiramente vivo porque Ele nos conduz ao Pai, ao nosso Pai, a nossa origem, da onde nós saímos e onde existe vida verdadeiramente. Foi o Pai que soprou vida no ser humano. Foi o Pai que garantiu vida eterna a nós. Foi o Pai que criou a existência e toda a vida.
o Pai criou a vida. E aí a gente dá valor à vida. A gente dá valor à vida de todos, porque o Pai deu a vida a todos. Coisa maravilhosa. A realidade é muito maior. Jesus Cristo está dizendo para você e para mim, nessa noite, a realidade é maior do que suas perturbações pessoais. O mundo é muito maior do que as suas perturbações pessoais. Mais do que isso, o soberano no mundo é o Pai, e você tem acesso a Ele pelo Filho. O Filho, Jesus Cristo, Ele te conduz ao Pai. Então, ok, a realidade é a realidade do Pai. O Filho nos conduz ao Pai. E a terceira pergunta é como? Como o Filho nos conduz ao Pai? Como é que a gente vai ter acesso a esse Pai? Como é que eu trilho esse caminho? Eu quero esse negócio aí, pastor. Eu quero me sentir vivo, pastor. Eu quero essa coisa boa no meu coração. E eu quero te convidar agora, meu querido. Vem cá, presta atenção. Que a gente vai ver na palavra que a resposta é a palavra. Coisa boa. E ele diz assim, olha só que coisa maravilhosa. Replicou-lhe Filipe. Filipe, ele diz isso, ó. O Pai é bom, o Pai é maravilhoso. Então faz uma coisa, Jesus, mostra pra gente o Pai. Se o Senhor mostrar pra gente o Pai, tá tudo certo. E aí Jesus Cristo diz assim, Filipe, versículo 9, por gentileza. Há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me, confie que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí a gente diz assim, ok, Jesus, eu queria então ver só o Pai. Já que o Senhor é o caminho, mostra pra gente o Pai. Aí Jesus olha para Filipe e diz assim, mas Filipe, 3 anos já, Filipe, comigo. Tu tem visto as coisas, Filipe. Tu tem caminhado, tu tem ouvido, Filipe. E você ainda não percebeu que eu sou o Pai. Quando Jesus Cristo está dizendo assim, o Pai está em mim, eu estou no Pai, não é só uma situação assim de comunhão muito próxima. Mas é como o próprio Jesus diz em outra palavra, eu e o Pai somos um. É como diz lá no começo do Evangelho de João. Quando diz lá assim, do verbo que se fez carne, da palavra que se fez carne, que nenhuma das coisas do mundo que foi feita, foram feitas sem Ele. Jesus Cristo é Deus. Então como trilhar o caminho? Aí Jesus faz assim, crê em mim, creia pelo menos pelas obras que você viu. Que obras foram essas? E o que é que dá credibilidade a essas obras? Quem é que disse que essas obras vinham de Deus? A própria palavra. Todas as profecias foram cumpridas por Jesus e em Jesus. Jesus Cristo, Ele cumpre tudo que todos os profetas falam. E até gente que não acredita em Deus diz assim, como é que esse homem conseguiu cumprir tudo? Como é que esse homem chamado Jesus Cristo consegue cumprir todas as coisas? E ele consegue. Então eu já vi palestras de ateus que disseram que não saberem como, assim, como é que Jesus se harmoniza tanto com o Antigo Testamento. Como é que ele conseguiu cumprir tudo? É simples, ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. No Antigo Testamento, o personagem principal é o Messias. No Novo Testamento, o personagem principal é o Messias, é Jesus Cristo. E aí,
Jesus Cristo ainda fala mais, ele diz assim: o que eu falo, eu não falo por mim mesmo não, eu falo do Pai. Então se você quiser ver o Pai, preste atenção nas minhas palavras. Ô meu querido, você tem uma Bíblia aí na sua mão? Se é o Pai que escreveu e disse assim: toma meu filho, para você ouvir minha voz, para você saber como eu penso, para você descobrir essa realidade maior do que a sua dor. Vocês perceberam, meus irmãos, que a gente leu o Salmo 46, e é um salmo que ele fala de gente que encontra toda a paz em Deus, que encontra toda a tranquilidade em Deus. Deus vem falando disso muito tempo, na certeza de que Ele viria, e de que mais do que isso, Ele cumpriria tudo que os profetas disseram. E o que os profetas disseram é que para o próprio Deus caberia a cruz, por amor de nós, por amor a Ele. É porque Ele é só amor que Ele assim o fez. Então creia, acredite, isso é por você. Isso é para a honra e para a glória do nosso Deus. Você quer ter contato pessoal com o Pai? Faça uma coisa, meu irmão. Leia a Bíblia. Agora não leia como se fosse um livro qualquer, porque até hoje a Bíblia é o livro mais vendido. E hoje no mercado cristão, gospel, por assim dizer, tem Bíblia de todo tipo. Tem livro devocional demais. Tem muita coisa. Mas todos nós corremos o risco de, ao fazermos o nosso momento devocional, ao lermos a Bíblia, a gente lê como se fosse qualquer coisa. No entanto, quando a gente abre a nossa Bíblia em todo temor e tremor diante do nosso Deus, e a gente ora e pede de todo o nosso coração, nessa certeza de que nós estamos diante de um Deus que nós podemos confiar, diante de um Jesus Cristo que nos abriu o caminho até o Pai, e diante de um Pai que nos fala através da sua palavra, a gente diz assim: Pai, fala comigo. E todas as oportunidades que nós temos, nós aproveitamos. E se tem culto, a gente vai. E se tem pequeno grupo, a gente vai. E se tem treinamento, a gente vai. E se tem retiro, a gente vai. E se a gente tem oportunidade de ouvir algum outro momento, a gente aproveita. Porque a última coisa, meus irmãos, nesse pouquíssimo tempo que a gente tem, é que a gente percebe nos versículos 12 até o versículo 14, que a gente descobre um porquê ou um para que percorrer esse caminho. O que é que distingue esse caminho dos demais, desses caminhos da terra? O que é que torna esse caminho tão diferente? O que é que faz ele valer a pena realmente para a gente? Porque os irmãos vão de concordar comigo que existem muitos caminhos nesse mundo, e cada um com uma proposta mais interessante do que a outra, cada um mais tentador do que o outro, cada um mais chamativo, cada um mais imediatista do que o outro. Mas nós somos convidados a um caminho que aponta para a eternidade. A eternidade parece ser muito tempo, não é? No entanto, nós vemos o seguinte, versículo 12, por favor. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o farei. E preste atenção, meus irmãos, que esses versículos, eles são perigosos se lidos fora de contexto. Muitas teologias aí fora pegam, por exemplo, esses versículos que nós lemos para tentar emoldurar, encaixotar o nosso Deus, dizendo assim: o Senhor falou, o Senhor prometeu, agora cadê?
eu determino, eu tomo posse, o que é que mais o povo diz? Recebo, esse tipo de coisa. No entanto, o que está por trás desse versículo é um Deus soberano. O que está por trás desse versículo, antes de ser simplesmente uma declaração de poder pessoal, é uma declaração de rendição pessoal a um Deus que é muito maior, compreendendo que a realidade da sua vida aponta para realizações que não são as suas próprias pessoais, são as realizações de Deus. As realizações não são suas, e Jesus Cristo nos convida para fazer obras que não são as nossas, são as obras de Deus. Então, não existe essa coisa de exigir de Deus alguma coisa. Existe muito mais algo que diz assim: Senhor, o Senhor está me chamando para quê? Senhor, o Senhor tem me convidado a quê? E ao mesmo tempo existe uma percepção clara nessa realidade que Jesus descortina para todos nós aqui, que aqueles que estão nele estão tão perto dele, que pensam de forma semelhante a Jesus Cristo, que se entregam a valores que superam em muitos valores desse mundo, e que conseguem perceber que tudo funciona para a glória de Deus, para evidenciar o poder de Deus, para evidenciar a santidade de Deus, para evidenciar a soberania de Deus. E ao mesmo tempo, algo que mal interpretado evidencia um coração caído e entregue à queda, é quando nós dizemos assim: eu determino que Deus vai me dar isso e aquilo. E no coração que está lá no fundo é basicamente o seguinte: se eu tiver isso e aquilo eu sou feliz. E Deus vai ter que me dar, porque Deus me prometeu felicidade. E Deus vai ter que me dar, porque senão Ele não é bom. Porque eu estou fazendo tudo certo. Como se houvesse uma espécie de mérito, uma espécie de barganha, uma espécie de negociação que você fizesse com Deus mediante bom comportamento, e aí você merecesse aquele negócio ali. E a realidade que Jesus Cristo está colocando aqui é uma realidade muito superior a isso tudo. E Ele está colocando assim: Deus, Ele te chama para muitas coisas. E Ele te chama para a santificação plena, total e irrestrita da sua vida. Então Ele está interessado na sua vida como um todo. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nisso, por favor. Jesus Cristo está interessado na sua vida como um todo. Mas não nos planos que nós colocamos no nosso coração para a nossa vida, mas nos planos que Ele tem para a glória de Deus evidenciado na nossa vida. Está compreendendo a diferença? Está compreendendo que não é uma coisa que diz respeito simplesmente a nós mesmos? Então você consegue compreender que se você tinha e você não tem, é para a glória de Deus. E que Deus Ele vai te ensinar a viver sem isso e sem aquilo. Você consegue compreender que se você agora tem, e é muito fácil a gente às vezes se perder na bênção, se perder quando tem alguma coisa, a gente cai em tentação na abastança e não na escassez. Você percebe que o que você tem não é simplesmente seu, mas te foi dado por Deus. Você consegue perceber também comigo, meu irmão, que tudo aquilo que você precisa na vida para glorificar o nome do seu Deus, no seu testemunho pessoal, nas suas palavras, nas suas reações mais intrínsecas, Deus vai te dar. Então relaxe. Descanse. Que enquanto você pensa que está fazendo a obra de Deus, você está sendo feito. Enquanto você pensa que está correndo atrás, Deus está correndo atrás de você. Porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque o teu destino não é o que está aqui nesse mundo, o teu destino é o céu. A tua vida não vai acabar aqui não, meu irmão. A tua vida não vai acabar nunca. Porque você está caminhando para o céu. Aí eu te pergunto assim: por que não se turbe vosso coração? É por isso. Você crê num Deus que diz que é generoso, que é abundante, que é poderoso, que é justo, que te atrai para perto dele através do Filho dele Jesus, e que para que isso acontecesse, o próprio Deus tivesse que encarnar, morrer e ressuscitar. E aí você tem acesso a esse Deus, e mais do que isso, você pode ler tudo sobre esse Deus, tudo que Ele quis revelar na palavra dEle. Você pode ter conhecimento profundo desse Deus então, durante toda a sua vida. E mais do que isso, Ele quebra todas as perspectivas egoístas e hedonistas da nossa realidade, nos fazendo não apontar para os nossos objetivos, mas apontar para um objetivo maior, e que é o próprio zelo do Senhor que vai fazer cumprir esse objetivo. Você vai se estressar por quê? Você vai se perturbar por quê, meu irmão? Esse Jesus Cristo, ele diz assim: não se turbe vosso coração, faz uma coisa, descansa como Jó descansou. Vê que mentalidade a de Jó. Só para a gente caminhar para um finalmente aqui, para a gente ir arrematando. Jó diz assim, no capítulo 19 do livro de Jó, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. O teu Redentor vive? Porque o meu Redentor não ficou pregado na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí a gente diz de todo o nosso coração: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele vai voltar. E ele disse isso: eu vou voltar. Eu vou voltar, calma. A morte não tem a palavra final. A perturbação não tem a palavra final. Jesus Cristo, Ele é com você. Não significa que por isso você não vai passar por problemas e dissabores nessa vida. Não significa que por isso você não vai passar por desventuras e frustrações. Mas significa necessariamente que se você estiver em Deus, em Jesus Cristo, o caminho verdadeiramente vivo, você vai encontrar vida para você, descansando na soberania dEle. Isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Mas como diz um autor muito, muito sabiamente, ele não tira da gente as nossas responsabilidades, mas ele tira dos nossos corações as nossas inquietações. Deixa Deus tirar as inquietações. E as responsabilidades vão ser aquelas da gente glorificar a Deus na vida. E para a glória de Deus, a gente se torna bom profissional. E para a glória de Deus, a gente se torna bom estudante. E para a glória de Deus, a gente se torna bom marido, se torna boa esposa. Mas a gente não quer pagamento por nada. O nosso pagamento já nos foi dado sem nós merecermos, pela graça na cruz de Jesus Cristo. E Paulo olha para Deus, e Deus olha para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta, ela é suficiente a você. E aí a gente só pura e simplesmente diz assim: obrigado pela graça, obrigado pela graça, e tá bom. E o que vier a mais é graça, e graça de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Espero muito, muito, muito em Deus que você tenha uma semana na presença de Deus, e que Ele continue falando ao teu coração de forma poderosa. Pai, o Senhor nos convidou essa noite a uma leitura da nossa alma, mas ao mesmo tempo, Deus, e sobre todas as coisas, a uma leitura da Tua palavra, a Tua voz no nosso coração. O que a gente te pede, Deus, é que
essa realidade maior de um Deus soberano, bom, justo e verdadeiro. E que mais do que isso, nos convida a caminhar contigo. Seja a constante que reine nos nossos corações. Venha o teu reino, Deus. E que seja feita a tua vontade na vida de cada um de nós, Pai. Vem, Deus, reinar sobre as nossas famílias. Vem, Pai, reinar no nosso ambiente de trabalho. Vem, Deus, reinar onde nós estivermos, Senhor, porque nós somos os teus filhos amados, Deus, conquistados na cruz, Senhor, para a honra e para a glória exclusiva do teu nome, Pai. Nós te agradecemos, nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor se nos dá a cada um de nós. Vem só nos lembrar disso a cada dia. Vem só aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor a cada dia, para que a gente encontre cada vez mais descanso e cada vez mais glorifique o teu nome em tudo que fizermos, falarmos e reagirmos na vida. No nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.